Boa noite a todos. Uma vez mais, uma honra estar aqui fazendo uma reflexão, ainda que curta, sobre uma proposta de Emmanuel, na lição de número 28 do livro Fonte Viva, com o nome Alguma Coisa. Eu sempre reflito sobre o fato de que Emmanuel tem uns títulos, umas propostas que são instigantes. Alguma coisa, nome de lição, alguma coisa. Vamos ver o que nos propõe Emmanuel com isso. Como sempre, ele vai buscar alguma palavra do Evangelho, algum fato descrito, que nesse caso foi descrito por São Lucas, no seu livro, no capítulo número 5, no versículo 31, onde ele diz assim: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. E aí ele continua: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Tudo isso se dá, na verdade, porque Jesus vem para a Galileia, Judéia, o que é hoje o estado de Israel, e vem fazendo muito, vem fazendo aqueles feitos de Jesus que nós já conhecemos. Ele vem curando leprosos, ele vem devolvendo a visão a cegos. Quando ele então se encontra com Simão Pedro, passa a ser Simão Pedro mais tarde, né? Até então era só Simão, um pescador que passara a noite toda tentando pescar e não conseguindo pescar nada. Jesus então diz para ele: lança novamente a rede. E ele diz: mas mestre, nós tentamos a noite toda e não houve peixes. Então Jesus disse: lança a rede agora do lado direito do barco. E Pedro lança a rede, várias redes são lançadas e ele precisa chamar André, seu sócio, e vários outros ajudantes ali da região para ajudar a tirar as redes repletas de peixes do lago, do rio, inclusive com as redes se rompendo. Esses são alguns dos muitos feitos de Jesus, não é? E Jesus continua nesses feitos e avista um publicano. Vale dizer que naquela época o publicano era aquele coletor de impostos. Avista um publicano chamado Levi e simplesmente diz: Levi estava sentado no sinédrio, cobrando impostos, fazendo o seu trabalho, e Jesus disse: Levi, siga-me. E tamanha era a força e o envolvimento energético de Jesus, que Levi se levanta, deixa tudo lá e segue Jesus. Naquela noite, Levi decide dar uma grande festa em sua casa, era um homem rico, e um grande jantar para Jesus e seus já então escolhidos discípulos, alguns, não todos. Estão eles ali se deliciando naquela festa e aparecem os fariseus. Então, essas nomenclaturas que eram dadas à época, fariseus eram judeus devotos, defensores das regras das leis da Torá. Eram escribas, eram homens cultos. Se aproximam de Jesus e perguntam: mas por que é que vocês estão jantando dentre tantos pecadores? Por que vocês não se sentam com pessoas justas, não é? E escolhem quaisquer pessoas para se sentar e jantar. É quando Jesus então explica que quem precisa de médicos são os doentes e não os sãos. Tá bom, Miriam, mas o que isso tem a ver com alguma coisa? Emmanuel começa nos provocando, dizendo que todos nós sempre temos alguma coisa para fazer por alguém. Fazer alguma coisa por quem? Por aqueles que mais necessitam. Em nenhuma obra, em nenhuma fala, Emmanuel nos diz que nós não devamos ajudar aqueles que já têm de tudo. Podemos ajudar também, mas a nossa responsabilidade
Segundo nos explica o Espírito da Verdade, a pergunta 768 de Allan Kardec, é que nós ajudemos aqueles que mais necessitam. Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade assim: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? E então o Espírito responde: o homem deve progredir, mas não sozinho. Sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens, porque no isolamento os homens se atrofiam. E o Espírito da Verdade segue explicitando para Allan Kardec que nenhum homem dispõe de todas as faculdades, habilidades, competências e dons totalmente. Que essas habilidades são distribuídas de forma diversa a todos os homens, para que, como complementares, possam se ajudar. Nós vamos entender isto um pouco mais adiante, ainda no livro 3º do Livro dos Espíritos, quando olhamos para a lei de sociedade, onde o Espírito da Verdade explica melhor a Kardec o quanto os homens precisam se ajudar para, de mãos dadas, se elevarem dos patamares em que se encontram. Então, nos diz ainda Emmanuel que nessa reflexão nós não precisamos ficar esperando ser isso ou ter aquilo. O dia que eu conquistar uma posição social melhor, o dia que eu conquistar bens materiais eu poderei ajudar. Não, o que Emmanuel nos traz aqui é muito simples. Ele nos diz assim: se você já aprendeu a ler, ajude aquele que ainda é analfabeto. Se você tem alguma luz no seu coração, aproveita essa luz para doá-la àqueles que você percebe mais tristes, menos, entre aspas, iluminados. Nos diz Emmanuel: quem desfruta de um equilíbrio orgânico e boa saúde, por favor, ajude aqueles que são mais vulneráveis, mais frágeis de saúde, ainda que seja recomendando, ainda que seja pagando profissionais que possam cuidar desses mais desfavorecidos. Emmanuel nos diz assim: quem já desfruta de boa fé, traga uma palavra de esperança e de cultivo de fé para aqueles que ainda não despertaram e seguem reclamando pelas dores da vida. Emmanuel nos diz: quem seja já detentor da bondade, não se recuse a assistir aos maus. Maus, obviamente, no nosso julgamento, no julgamento da lei do homem. Quantas são as vezes que nós escolhemos servir àqueles que estão mais próximos de nós, que têm posições melhores do que nós, seja socialmente, seja educacionalmente, culturalmente, financeiramente, ou seja, é muito fácil, já nos disse o Mestre Jesus, amar aqueles que já nos amam. É muito fácil servirmos por interesses próprios, para ficarmos, como eu costumo reverter na minha linguagem, ficarmos bem na foto. Já não é tão fácil ajudarmos aqueles que realmente necessitam. Então, todos somos médicos de pessoas que apresentam as mais variadas doenças, não doenças físicas também, mas principalmente doenças da alma. Nenhum ser humano pode dizer ou reclamar com o Mestre Jesus por todos os seus feitos ou com o Pai Criador da vida, que não detenha algum conhecimento, que não tenha recebido nesta vida alguma pequena possibilidade de desenvolver-se e ajudar no desenvolvimento do outro.
Nós auxiliamos o bebê quando sai do ventre da mãe. Este bebê ainda não tem condições de ajudar aos outros, por isso os pais aí estão, os tios, os padrinhos, os irmãos. Mas exatamente por esta sustentação familiar recebida, este bebê se torna um adulto, com certeza com muitos predicados para ajudar a muitas pessoas necessitadas. Então, retomando alguma coisa de Emmanuel, o que ele quer dizer? Faça alguma coisa, não fique aí esperando, não fique reclamando pelo que você ainda não tem e não conquistou. Faça alguma coisa com aquilo que é, com aquilo que tem, com aquilo que já amealhou até aqui, de aperfeiçoamento moral e espiritual. Emmanuel nos diz ainda que a vida não nos reclama 24 horas de sacrifício, ou seja, sacrifício integral em favor dos outros, mas que em benefício de nós mesmos, sempre que nós precisemos, ou melhor, sempre que nós possamos fazer o bem para alguém, façamos, como nos mostra o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 13º, porque ao fazer o bem a alguém, podemos estar fazendo o bem a alguém que já viveu conosco em outras existências e que de fato poderá vir a nos ajudar ainda nesta vida. Ora, se considerarmos que temos diferentes habilidades, a qualquer momento que eu precise, por exemplo, de uma cozinheira, eu vou buscar por uma cozinheira, porque eu sinto ou creio que não consigo, não sei cozinhar. Então, eu preciso desta cozinheira. Esta cozinheira precisa de mim, porque ela precisa do trabalho. Tudo é mútuo nesse universo. Tudo é colaborativo nesse universo para que nós sigamos evoluindo como sociedade. Então, essa é a reflexão dessa noite de Emmanuel. E eu desejo finalizar esta reflexão com um texto recém-recebido de uma queridíssima desta casa, que nos ajuda sempre muito nas palestras, que diz assim: há muitos anos um aluno perguntou à antropóloga Margaret Mead: o que a senhora considera ser o primeiro sinal de civilização numa cultura? E o aluno esperava que Mead falasse a respeito de anzóis, panelas de barro, pedras de âmbar, mas não. Mead disse: o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era um fêmur, o osso da coxa. Um fêmur quebrado e cicatrizado. E então, para não ler todo o texto, eu explico rapidamente, como explicou aqui Mead, que os animais são fadados a se tornarem presas fáceis quando quebram uma pata, por exemplo, porque não podem correr do fogo, porque não têm a mesma força para lutar pelo seu alimento, então eles acabam se tornando alimentos. A diferença do animal racional, do hominal, que nos foi dado o poder da colaboração, de nos ajudarmos. Então Mead explica: quando encontramos um fêmur fraturado e cicatrizado, significa que este humano teve a ajuda de alguém que o levasse para algum lugar seguro, que lhe cuidasse da fratura até cicatrizar e até que este ser pudesse retomar as suas atividades. Então, ela acaba o texto dizendo: ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa. Nós estamos no nosso melhor quando servimos aos outros. Os momentos de crise nos ajudam a aprendermos a sermos civilizados, a elevar a nossa vibração ao nível da regeneração. Portanto, se nós queremos este novo mundo de regeneração, se nós queremos viver uma civilização melhor, façamos alguma coisa com o que somos,
com o que temos, como nos ensinou o Mestre Jesus, que passava fazendo para todos, sem olhar quem era rico, quem era pobre, mas que, quando arguído porque ajudava os pobres e pecadores, ele responde: porque são os doentes que precisam de médicos e não os sãos. Sejamos, queridos médicos da alma, o quanto nós possamos, com os ensinamentos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus.